Graças a Deus, irmãos. Vamos poder termos hoje não só de maneira mais objetiva com os irmãos de Água Preta e Palmares, mas de maneira geral com a diversidade, né, das igrejas evangélica Água da Vida. Mas é sempre bom termos a oportunidade de ter a dádiva do alto de adorarmos o Senhor e estarmos juntos. Que o Senhor use a sua palavra para falar ao seu coração. Peço a você que abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. O Senhor propôs no coração da liderança do Marcados para que pudessem refletir sobre o tema Por Tua Glória. Entrando em harmonia com isso que brotou no coração dos irmãos, é sobre isso que nós vamos refletir. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31. Diz a palavra do Senhor: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Feche seus olhos, querido. Vamos orar. Pai Santo, nós queremos te louvar e bendizer por cada bendita oportunidade, pela trazida do teu povo até este lugar, pelos livramentos que o Senhor propôs, pelo arco do forte que foi quebrado, o Senhor nos livrando e nos dando a possibilidade de estar neste lugar. Não apenas pelos livramentos físicos, mas também espirituais. Porque temos a convicção, se nós caminhássemos pelo caminho que deseja a nossa alma, nós ainda permaneceríamos numa condição de inimigos teus. Mas eis-nos aqui, com os joelhos dobrados, com o coração curvado, para declarar a tua glória, declarar a tua grandiosidade. Entendemos, Senhor, que ainda não somos perfeitos e quando nos comparamos a Cristo, somos humilhados e percebemos a distância que ainda temos a percorrer. E entendemos que a tua palavra é instrumento da tua graça. Por isso, Senhor, cativa o nosso coração a ela. Cativa a nossa mente, cativa a nossa vontade, aprisiona os nossos desejos e leva ela a Cristo. Que tudo aquilo que concorra contra ela seja repreendido, lançado por terra. E que pela graça do teu Espírito, Senhor, os cuidados desta vida, os pensamentos deste mundo, os cuidados particulares sejam lançados fora para que venhamos a comer e beber de ti. Fala através dela. Usa o instrumento da tua poderosa palavra. E mais do que isso, dá-nos graças por teu Espírito de vivermos a Cristo na obediência a ela. É isso que nós te pedimos, Senhor, e que somos gratos desde já. No nome de Jesus. Amém. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa intenção, querido, é refletir sobre o tema levantado sobre a liderança, sobre a glória de Deus. E nós podemos interpretar de dupla forma esse tema, por tua glória. A gente pode tanto declarar por tua glória e entendermos que vamos fazer as coisas para o louvor da glória de Deus. Ou por tua glória, no sentido de caminharmos para ela, onde experimentaremos de forma pessoal essa glória. E vamos tentar abranger os dois assuntos. O louvor da glória do seu nome e a sua glória em nós. Porque tanto um aspecto quanto o outro, nós vamos encontrar amparo dentro das Escrituras. A glória de Deus é tratada no Antigo Testamento como kabod, que significa força, autoridade. A exemplo, quando a arca foi levada de Israel, foi dito Ikabod, no caso, foi-se a glória de Israel. No grego, seria a palavra doxan, que falaria a respeito dessa glória do Senhor. Ela possui vários significados dentro do texto sagrado, com respeito à glória de Deus. Em Hebreus, capítulo de número 1, do verso 1 ao 3,
nós vamos ver a maneira mais excelente da glória de Deus ser expressa aos homens, que é através de Cristo Jesus. Essa glória, ela é declarada de maneira crescente dentro da palavra de Deus. A criação, ela expressa essa glória. Nós vimos o apóstolo Paulo falar em Romanos, capítulo de número 1, a respeito dos atributos de Deus que vão ser a expressão de sua glória. E vamos ver que desde a criação nós podemos conhecer a Deus, nós podemos ter acesso e conhecermos a sua glória por aquilo que ele expressou através do seu poder criativo. No entanto, isso vai sendo crescente. Isso vai avançando e nas páginas do Novo Testamento nós vamos ter acesso a uma aprendizagem de maneira mais excelente, de maneira mais clara, através de Cristo. O autor dos Hebreus vai declarar essa verdade. Havendo o Pai no passado falado de diversas formas, de diversas maneiras aos pais, nos falou nos últimos dias, nos últimos tempos, através do seu Filho. E ele vai dizer que é a expressão exata do seu ser. O texto lá vai nos dizer que Jesus tem o caráter, ou seja, num bom português, as características de Deus. Jesus vai ser a expressão da sua glória, a expressão de quem ele é. No contexto de Atos 12, vemos que Herodes morreu com medo de bicho e Lucas vai escrever dizendo que isso aconteceu porque ele não deu glória a Deus. Nesse sentido, a glória seria reconhecer a mão de Deus em tudo aquilo que experimentamos de bom. Nós glorificamos também ao Senhor quando nós entendemos que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Devemos glorificar ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz em nossa vida. Isso também é glorificar o seu santo nome. Ela pode ser expressa em um terrível aspecto de fogo consumidor, como testemunhado por Israel. Moisés sobe ao monte depois da indignação do Senhor por causa da idolatria do seu povo. E quando Moisés sobe uma segunda vez, olhe para mim, eu sei que o filho do Ajax é muito bonito, mas não é porque eu mereço atenção, é porque estamos tratando sobre as Escrituras. Ele é digno. E aí Israel tem uma expressão da misericórdia de Deus e ele dá uma segunda chance na expressão da palavra do Senhor. E ali a lei é mais uma vez escrita após Moisés ter quebrado as placas da aliança do Sinai, da aliança do Decálogo. E quando Moisés sobe e ali passa 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, as Escrituras vão nos declarar que no cimo do monte havia uma nuvem com aspecto de fogo consumidor, porque ali estava a glória do Senhor. Êxodo 24:16 declara essa verdade. E aqui, irmãos, nos deparamos com um paradoxo. Porque apesar de claramente a expressão da glória de Deus ter sido expressa a Israel através da aliança do Sinai, no Monte Sinai, onde a sua glória era visível e terrível, a ponto de alguns no meio de Israel questionarem por que fala o Senhor só contigo? Não somos nós também um povo da aliança que Ele fala aos nossos ouvidos? A glória do Senhor foi tão terrível expressa que Israel clamou ao Senhor que parasse. Não, Moisés, vai tu em nossa representação, fala tu com o Senhor para que o povo não seja consumido. Eles não suportaram a glória de Deus, mas ei, essa não era a maior expressão da sua glória. A glória do Senhor parece ser um contraditório, vamos dizer assim, mas só aparenta, porque o nosso Senhor, Ele é lógico também. Ele está acima, é verdade, Ele está acima da lógica. Ele pode fazer o impossível. Nada para Ele se denomina demasiadamente difícil, como Ele diz a Abraão. Mas o Sinai não testemunhou a maior expressão da glória de Deus. Segundo Isaías, a maior expressão da sua glória veio com uma aparência de raiz de terra seca. Nele não havia beleza nem formosura. A maior expressão da glória de Deus veio num aspecto onde ele tinha naturalmente o desprezo dos homens. Acabamos de declarar a respeito do que fala o autor aos Hebreus. Vamos visitar esse texto, Hebreus capítulo de número 1, versículos de 1 ao 3.
havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas. O verso de número 3 nos mostra aquilo que parece uma contradição. Ele, apesar de ser o resplendor de sua glória, a expressão exata do seu ser, ou seja, Jesus é a maior e melhor manifestação que o homem possa ter, mas como ele se manifesta como uma raiz de terra seca. Eu não sei se você já teve a oportunidade de testemunhar um evento desse, como uma raiz de uma planta do sertão. O que Isaías está dizendo é que há uma expressão maior da glória de Deus, feio perante o testemunho dos homens, não tendo beleza nem formosura. Nós temos um dito popular que diz: ele é feio, pobre e mora longe. Isso poderia ser aplicado biblicamente a Jesus. Como uma raiz de terra seca, disse o profeta Isaías. Pobre, ele não tinha sequer onde reclinar a cabeça e ainda morava, ele era conhecido como Jesus de Nazaré. Nazaré era uma espécie de favela de Israel. Tanto é que Natanael vai questionar: sai alguma coisa que preste de Nazaré? Pois bem, irmãos, mas nessa aparente contradição, onde a glória do Senhor pode se apresentar como um fogo consumidor, ele resolve expressar a sua glória mais excelente em uma figura sem beleza alguma. Isso deve nos fazer questionar, refletir, que talvez a verdadeira glória de Deus não se encontre na perspectiva do nosso coração. E é preciso um olhar minucioso para a palavra do Senhor, para que nós possamos ter a sua glória e viver para a sua glória. O Rei dos Reis veio montado no jumentinho. E o que me parece é que a Bíblia nos ensina que a glória dos homens não é a glória de Deus. E você precisa tomar uma decisão. Para que glória você quer viver? Que glória você quer buscar? Isso é fundamental, é um divisor de águas na nossa relação com Deus. A glória que os apóstolos tiveram foi um túmulo por serem infiéis à sua fé. Talvez isso seria um estandarte de derrota para o evangelho que nós temos ouvido. Mas segundo o próprio autor dos Hebreus, ele vai dizer que muitos daqueles heróis da fé, da galeria que ele declara, desprezaram o livramento para terem uma melhor ressurreição, uma glória mais excelente. Qual a glória que você tem percorrido, perseguido, buscado? Atente-se para o bom conselho de Deus. As Escrituras vão ter a fidelidade e o poder para nos ensinar a respeito da sua glória. Dentro da doutrina, nós temos uma definição que a glória de Deus é a soma dos seus atributos. Eu quero repetir isso porque vai ser de fundamental importância. A glória de Deus é a soma dos seus atributos. Ou seja, o que é a glória de Deus? Não é nada mais, nada menos do que a junção do seu amor, do seu poder, da sua soberania, de toda a sua divindade sendo expressa através de elementos que compõem o seu caráter, as suas características. A eternidade está junto à somatória da glória, a sua onipresença, onisciência, o seu resplendor, o fato dele estar no nosso meio, dele ser imanente, dele desejar estar conosco, dele estar acima da sua criação, dele ser transcendente. Tudo isso, irmãos, compõe a glória de Deus. E a partir daqui eu quero refletir com os irmãos a respeito de como viver para a glória de Deus e como alcançarmos a sua glória.
Volte para o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31. Primeira Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Para que você entenda o que esse versículo queira dizer, eu quero voltar um pouco antes do que Paulo está exortando a igreja aos Coríntios. Chega ao ouvido do apóstolo, como um bom pastor, ele vai emitir essa carta para corrigir a igreja. Alguns crentes de Coríntios se apoderam da verdade de que o evangelho gera liberdade e começam a viver de todo jeito, como, por exemplo, sentando à mesa de ídolos e argumentando para isso que eles eram livres. Paulo não contra-argumenta aquilo que ele lança as bases na pregação do evangelho, porque de fato, irmãos, o evangelho não nos coloca em cativeiro, mas nos deixa em liberdade. Mas a nossa liberdade deve estar limitada sobre alguns aspectos, não por prisão, não por mandamento em cima de mandamento, mas por amor, como declara o apóstolo João. É verdade, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Ou seja, a liberdade do crente deve ser limitada pela conveniência e não é por uma limitação do evangelho, é por uma limitação por compreender que meu Deus é santo. E aquilo que não é conveniente eu não vou fazer para o louvor da sua glória. A liberdade do crente deve ser limitada por aquilo que é legítimo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Quando nós confessamos a Cristo, não foi colocada uma cadeia na nossa vida, irmão. Nós devemos segui-lo com a liberdade que ele nos oferece, mas com a consciência que a nossa liberdade deve ser privada para a glória de Deus. Tudo posso, mas nem tudo edifica. Então a edificação, a licitude e a conveniência devem limitar a nossa liberdade para que Deus seja glorificado. Amém. Voltando ao cenário de Coríntios, Paulo diz, olha, se comer carne escandalizar o meu irmão, eu não vou mais comer carne. Se algum dos irmãos chegarem e dizerem, olha, essa comida é sacrificada a ídolos, eu não vou comer. Não é por causa do ídolo, porque o ídolo nada é, mas por causa da consciência, não a minha, mas a do meu irmão. A limitação da liberdade dos coríntios e logo também a nossa, porque olhamos para as Escrituras como um crivo, como uma peneira, como guia da nossa vida, deve ser também de nos limitarmos, não porque Cristo nos aprisionou, não, mas por uma declaração de amor. E entenda, querido, como eu declarei, o que é a glória de Deus? É a soma dos seus atributos. E talvez o amor seja um dos mais evidentes atributos de Deus. Não fazer por amor é fazer por um atributo da glória. Deixar de fazer por amor a um dos seus pequeninos é fazer para a glória de Deus. O cristão, ele deve se livrar do egoísmo, da falta de amor. Devemos entender que se queremos viver para a glória de Deus, somos chamados a viver uma vida renunciando à nossa vontade, aquilo que eu acho, o que eu penso e o que eu quero. Há diversos exemplos nas Escrituras, inclusive do próprio Cristo, onde os servos do Senhor foram levados a seguir um caminho que eles não queriam. Conhecemos a oração de Jesus, Senhor, Pai, livra-me deste cálice, aparta esse cálice de mim. E a conclusão da oração é, todavia, seja feito o que o Senhor quer e não o que eu quero. Se o próprio Cristo seguiu um caminho que as suas vontades eram contrariadas, imagine eu e você. Se ele que não tinha uma natureza caída precisou contrariar os seus desejos, submetendo os seus desejos à vontade de Deus, imagine eu e você, filhos de Adão.
Quantas vezes não vamos precisar contrariar aquilo que nós queremos para fazer a vontade dele? E me parece ser essa regra para os caídos filhos de Adão, para glorificarmos a Deus. Todavia seja feito o que o Senhor quer e não o que eu quero. Alguns apócrifos dizem que Pedro, quando ia ser crucificado, fugiu da sua crucificação. E na saída da cidade ele se depara com Jesus vindo contrário. E ele questiona, Senhor, para onde vais? E Jesus diz, vou ser crucificado novamente. Essa é a promessa que ele dá a Pedro. Olha, vai passar o tempo e você vai ser aprisionado e vão te levar para onde você não quer. O cristianismo, irmãos, é uma constante renúncia. Por quê? Por amor. E quando nós fazemos o que nós não queremos para fazer a vontade dele, nós vivemos para a sua glória. Talvez isso não lhe cause arrepios. Talvez isso não lhe motive. Mas eu tenho convicção que é para isso que o Senhor nos tem chamado. Para não fazer o que você quer, mas para fazer o que Ele quer. E aí sim, viveremos para a sua glória. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque o Senhor tem consciência que aquilo que nós carregamos em nosso interior não presta, não serve, as nossas vontades não prestam. Os termos que a Bíblia chama de pecado diz que o nosso caráter foi deturpado, hamartia. Ou seja, não é um erro do alvo apenas, é o não querer acertar o alvo. É um habilidoso flecheiro que tem competência de acertar o alvo, mas ele, por não querer acertar o alvo, erra. É assim que a Bíblia diz que nós somos. Nós erramos o alvo por desejo pessoal, porque a nossa vontade está corrompida. Logo, a nossa vontade não deve ser ouvida se nós queremos viver para a glória de Deus. Os termos usados para definir o pecado dizem que a nossa vontade, o nosso caráter, as nossas relações, a nossa relação com a lei, as nossas instituições, tudo está corrompido. É por causa disso que até na igreja a gente precisa de autoridades para aconselhar, para repreender, para disciplinar, para excluir. Porque até dentro da igreja há corrupção. Isso deve nos despertar que a nossa vontade deve ser subjugada, silenciada frente à palavra de Deus. Alguém já disse no passado que não importa quantos sinais o método cause, se não for amparado ou apoiado pelas Escrituras, ele deve ser desprezado. Porque eu lembro aos irmãos que haverá um dia em que as forças das trevas terão a autoridade de fazer descer fogo do céu. Para quê? Para promover engano. Para quê? Para te afastar de Cristo. Quero lembrar aos irmãos que diante do trono do juízo de Deus, muitos dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. E o Senhor dirá, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Resultado não é sinônimo de aprovação. Judas curou, Judas pregou e foi reprovado. Qual o caminho seguro, irmão? Se nem o fogo caindo do céu pode me ser garantia. As Escrituras. Jesus diz que você vai dizer que o ama não é quando você usar os dons, não é quando você curar enfermos, não é quando você pregar a palavra. Tudo isso faz parte. Deve ser feito. Mas Jesus diz que a nossa declaração de amor é quando nós obedecemos a sua palavra. É quando nós andamos em obediência. É quando nós nos curvamos a ela. Não pelo papel, porque isso é celulose, é papel. Mas é por causa do Deus que nos escreveu, que assinou embaixo e que nos mandou a carta guia para que nós possamos glorificar o seu santo nome. Perceba, querido, que a consideração ao irmão, colocando os meus desejos abaixo da glória de Deus e até mesmo daquilo que edificaria a vida do irmão, isso é viver para a sua glória. Ter empatia pelo próximo, ter domínio próprio e viver a vida cristã na promoção da paz. Tudo isso é uma forma de nós glorificarmos ao Senhor, de nós vivermos
a sua glória, os seus atributos destrinchados, como ser justo, como ser amoroso, como ter empatia para com o outro. Isso é viver para a glória de Deus. Note mais uma vez no texto que Paulo vai usar coisas simples. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo não está falando de elementos de um monte em chamas. Provavelmente assim como eu, você também nunca viu. A maioria de nós, irmãos, sequer viu um anjo na vida queimando no seu quarto. Mas o que Paulo diz não é buscarmos por experiências sobrenaturais. Se elas vierem, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Se elas não vierem, eu posso comer, eu posso beber. E segundo as Escrituras, eu posso glorificar o seu santo nome. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Porque que alegria! Porque a maioria de nós nunca vai ter uma experiência sobrenatural como Israel teve. Mas nós podemos ainda assim vivermos para a sua glória. Lembre-se da maior expressão da sua glória, como veio aos homens da melhor e mais clara forma de Deus falar. Veio como uma raiz de terra seca. Glorificar a Deus não é como o homem pensa, mas é como Ele determina que deve ser glorificado. Talvez você nunca experimente uma cura, mas o bom aroma de Cristo subirá aos céus quando você tomar do garfo e dizer: Senhor, eu quero comer para a Tua glória. E como nós fazemos isso? Submetendo nossa alimentação à Sua palavra, desde um irmão a não escandalizá-lo, até uma forma de colocar uma faca em nossa língua para não sermos glutões. E assim glorificaremos o nome do Senhor. Não se preocupe com um monte em chamas, porque até mesmo o teu prato pode te levar ao inferno. Não é que o prato vai levar você diretamente ao inferno, mas declara o inferno que tem dentro de você. Já parou para pensar nisso? De um texto que associa efeminados, assassinos, homicidas, idólatras, também vai dizer: os glutões não herdarão o reino de Deus. Comer e beber em obediência à palavra. E parece ser um pecado que a gente leva até na brincadeira, né, irmãos? Crente é conhecido como bom de garfo. Lamentavelmente, sabe o que significa? O mundo nos conhece como glutões. Está no texto, irmão. Não estou inventando absolutamente nada. E essas Escrituras nos declaram uma moderação na hora de comer. A vontade é de encher a barriga. O cara vai para o rodízio, hein? Eu quero é dar prejuízo. Cuidado, irmãos. Cuidado. Glutonaria é pecado. E se eu quero obedecer para a glória de Deus, é o texto que está dizendo. O meu prato, à frente dele, eu devo me lembrar do Senhor. Porque se eu quero viver para a sua glória, os mínimos detalhes da minha vida vão ser vividos em obediência da sua palavra. Como é bom, irmãos, por exemplo, descansar. Mas se o preguiçoso é repreendido por Deus, eu não vou fazer da minha vida como um hino brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido. Não, meu Deus é um Deus trabalhador e eu devo trabalhar como Ele me ordena. Claro, eu devo encontrar o equilíbrio da palavra. Eu não vou ser escravo do trabalho, mas também eu não vou ser um preguiçoso. O que eu faço com minha comida, minha bebida, meu tempo, o que eu faço com o que eu visto, a minha vida vai declarar se eu vivo para a glória de Deus ou não. Se eu me visto com sensualidade, tanto mulheres como homens, que hoje está tão difícil que até os varões estão sendo convidados a participar desse banquete das trevas. As calças dos homens hoje, me desculpa, ainda bem que eu não vi ninguém, né? Mas se sua calça for apertadinha e você precisa de maisena para entrar nela, você é um sensual. Note que nós podemos, irmãos, até vestirmos para a glória de Deus. O cara entra na academia, daqui a pouco está indo para o culto para mostrar os braços às irmãs. Você é sensual.
Você vive para a sua glória. As mulheres cristãs ou ditas cristãs que têm prazer de mostrar o seu corpo, você não vive para a glória de Deus. Mas pastor, o que é que tem? Vou mostrar o resultado da academia aqui, aleluia. O que é que tem eu mostrar uma carnezinha? Jesus diz que aquele que olhar para uma mulher e desejar no seu coração, com ela cometeu adultério. O texto não diz, mas é provável que a conclusão aqui seja é a soma, seja uma mulher que provoca esse olhar libidinoso, desejoso. A forma com que eu me visto deve glorificar a Deus. E como é que eu glorifico a Deus? Se a minha vestimenta pode provocar adultérios, eu que amo ao Senhor e Ele ama o casamento, ama a pureza, porque a sua glória está anexa à pureza do seu ser. Eu vou me vestir para a sua glória, então eu devo me vestir de maneira pura. Você percebe que às vezes a gente quer viver um cristianismo para ver a nuvem pegando fogo, mas não quer obedecer aquilo que a sua palavra declara. E note, irmãos, o que Paulo está dizendo, olha, quer venham ver anjos subindo e descendo, quer ver a roda rodando com a roda dentro, você quer ver a face de Jesus, expressem-se em glória. Não, Paulo diz, comer e beber. Coisa simples. Dormir e vestir. Façam para a glória de Deus. Você quer a glória de Deus? Você pode abandonar a sensualidade sobre a tua vida. Vai e anexar a pureza. Perceba que a glória vai sendo construída. Os atributos vão sendo colocados sobre a minha vida. Deus me chamou à pureza e quando eu ajo com pureza, eu estou agindo para o louvor da sua glória. Porque lembre-se, o que é a glória de Deus? São a soma dos seus atributos. Se eu pago o que eu devo, eu sou justo e Deus é justo. A glória de Deus é composta por justiça. Se eu amo o meu irmão e não faço por amor a ele, eu ajo como a glória de Deus que contém amor. Não queira, irmãos, viver para a glória que criou o universo. Faça-se, bum, e aconteceu, se fez. Não cabe a nós. Eu e você não somos criadores. Mas há aspectos da glória de Deus que a você é ordenado viver. Pureza, justiça, retidão, amor, misericórdia, piedade, longanimidade. Alegria, irmão, alegria em Deus. Nosso Deus é um Deus alegre. E é por isso que ele diz, não entristeçais o seu espírito. E aí nós podemos entender que os aspectos da nossa vida são alcançáveis. A glória de Deus sobre a nossa vida é alcançável, porque vivemos segundo o seu padrão, segundo os seus atributos. Como viver para a glória de Deus? Em obediência à sua palavra. E na prática da revelação de quem Ele é. Que você já conheceu de Deus. Pratique na sua vida. Você entende que Deus não é um Deus agressivo, respondão. Não use isso como praticidade da sua vida. Alcance cada passo imediato e vá avançando em glória. Avance no conhecimento que Deus te deu. Apesar da sua glória ter criado o universo e tudo que ocupa a existência, a parte que deve preencher o nosso dia a dia é aplicá-la à vida comum, como comer e beber. Comer e beber, irmãos. Talvez não haja nada mais simples. Mas Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, façam para a glória de Deus. Existe uma história sobre Lutero que diz que um certo sapateiro tomou a decisão por Cristo. E ele chegou para esse reformador e disse, o que devo fazer? O que é que eu faço agora, depois de ter aceitado a Cristo? E Lutero questiona, qual a sua profissão, qual o seu ofício? E ele diz, eu sou sapateiro. Pois bem,
Vá, faça o melhor sapato que você puder fazer e venda por um preço justo. Você consegue notar a glória de Deus presente nesses dois atributos? Jesus diz, eu e meu Pai trabalhamos até hoje. Deus é um Deus trabalhador. Vá, faça o seu sapato, trabalhe. E quando for vender, balanças e pesos justos, diz o Senhor. Justiça. Justiça compõe o seu trono. Minha vida deve ser justa. E quando ela exalar a justiça de Deus, eu estarei vivendo para a sua glória. Percebe, irmãos, que antes do monte pegando fogo, existem elementos muito mais basilares, básicos, que nós podemos alcançar. Você pode viver para a glória de Deus. Se você é um verdadeiro cristão, você pode viver para a glória do Senhor. Os pecadores não conseguem fazer isso. Todos pecaram, diz Romanos 3, 23. E destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, eles não apenas pecaram, mas estão destituídos dessa glória. Mas na regeneração, no nosso encontro com Cristo, Jesus nos recapacita a vivermos para a sua glória. Jesus nos recapacita a vivermos de acordo com os seus atributos. Em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 18, o apóstolo Paulo vai escrever o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, essa glória que foi destituída pelo pecado, ela nos é reinvestida através da pessoa de Cristo. Você foi regenerado, você nasceu de novo, a glória foi mais uma vez relocada a você. Você pode contemplá-la, você pode experimentá-la, você pode vivê-la. E perceba que ela deve ser algo progressivo. Os anos vão passando e, lamentavelmente, nós fazemos do tempo um instrumento contra nós. Mas essa não é a vontade do Senhor. O seu desejo é que cresçamos de glória em glória. O tempo vai passando, querido, eu vou me parecendo mais com Jesus. O tempo vai passando, a minha fé não vai definhando, a minha fé não vai desfalecendo. Pelo contrário, ao conhecê-lo mais, ao contemplar mais a sua glória, eu devo desejá-lo mais, eu devo parecer mais com Ele. Use os recursos da graça para que você possa alcançar isso. Vá às Escrituras, reflita sobre ela, gaste tempo com Deus. Deixe esse celular de lado. O arrasta para cima está levando muita gente para baixo. E lembre-se, o tempo é a unidade de vida que você tem. Quando alguém nasce e morre, morreu quantos anos? Morreu com 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Pois bem, querido, eles foram compostos de segundos, minutos e horas, dias, meses e anos. Tem muito crente gastando a sua vida no celular. E se você só se alimenta de porcaria, só se alimenta da pocilga, você vai ficar que nem porco. Tua fé vai definhar. Teu tempo deve ser usado para a glória de Deus. Remindo o tempo porque os dias são maus. Salvando o tempo, aproveitando o tempo. E como é que você salva o seu tempo? Primeiro, se livrando de lixo. Segundo, aplicando aquilo que realmente causa vida. Ele é vida. A palavra dele é vida. Enchendo-se de espírito com salmos, cânticos e hinos espirituais. Salmodiando entre vós, ou seja, comunhão. E aí, irmãos, encheremos o nosso coração da sua presença. E viveremos para a sua glória. E a boa notícia, querido, é que essa glória para a qual nós vivemos, ela nos será acrescentada e aperfeiçoada. Nós podemos viver essa realidade e mais do que isso, nós devemos. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 27. O texto vai dizer o objetivo de Cristo, que é até um reflexo da nossa relação conjugal com as nossas esposas.
O texto diz, se você não achou, escute. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Note que o nosso homem interior ele vai na contramão do homem exterior. Paulo diz que ele vai se corromper, porém o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ao invés de o rosto estar enrugando, os cabelos ficando brancos, estamos morrendo interiormente, o homem interior deve ocupar uma via na contramão do homem exterior. Ei, você está morrendo. Apesar de nós evitarmos esse assunto, ele deveria ser alvo da nossa reflexão diária. Você está morrendo. A cada dia, um dia mais ou um dia menos, com o encontro da tua sepultura. Mas o teu homem interior deve estar cada vez mais sendo revestido dessa glória, a qual Cristo planejou para a sua igreja, crescendo, avançando, tirando as rugas do pecado, tirando as máculas da negritude de uma vida sem Deus. E o objetivo dele seja cumprido em nós, para apresentar uma igreja gloriosa. Apresentar uma igreja gloriosa para a sua glória. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versos 51 ao 56. Para que a gente ganhe tempo, escute. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se vestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que é essa experiência, irmãos, que nós conhecemos como arrebatamento? A imaculada igreja que nós acabamos de ver em Efésios 5, 27, que tentou, que buscou viver para a glória de Deus, vivendo os seus atributos, vivendo o seu caráter nesta vida. Essa igreja que não conseguiu ser gloriosa integralmente aqui, mas que buscou essa glória, de glória em glória, como uma escadaria ascendente ao encontro de Cristo. Ela será tomada da terra, ela irá ao encontro com o Senhor nos ares e ela receberá essa glória de Cristo. Quando as Escrituras falam de glória de Deus, diz doxon. É a glória que é Ele, que é dele, que lhe pertence. Ele é glorioso. Quando fala gloriosa lá em Efésios 5, 27, ele fala endodoxon. Ou seja, é uma glória colocada aqui dentro. É a glória dele. É a glória dele. Viveremos melhor do que Adão viveu, seremos melhores do que Adão foi. Ei, lá no céu não há risco de uma nova serpente, lá no céu não há risco de uma nova Eva, lá no céu não há risco de um novo Adão. Por quê? Porque aqueles que viveram a sua glória nesta vida receberão a glória interna dele. Teremos a glória de Cristo em nós. Glória a Deus. E a quem ele dará a sua glória? Aqueles que buscam viver para a sua glória. Considere os seus atributos. Considere o seu caráter, considere a sua santidade. E mesmo que no andar vagaroso na nossa carreira, a questão não é o ritmo que corremos. A questão é continuar correndo, permanecer na carreira, guardar a fé. E aí nós teremos a possibilidade de viver para a glória dele. E termos a expectativa de recebermos a glória dele que ele nos tem prometido. Não espere por sua glória se você não vive por ela. Mas avance de glória em glória a cada degrau. Com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor. Não tome, querido, como prioridade sinais miraculosos. Se Deus quiser dar, bendito seja o nome do Senhor.
Se Ele quiser me dar, irmão, eu quero. Mas não é a prioridade do Evangelho. Prioridade do Evangelho não é ver anjo. É se transformar à imagem de Cristo. Essa é a nossa prioridade. Esse é o mandamento. Que se eventos miraculosos vierem, que seja consequência da vontade de Deus. Mas isso não é obrigação. Isso não é mandamento. Se empenhe pela obra da regeneração e do Espírito. E essa regeneração não é a regeneração que você não possa fazer. É a santificação, onde você tira o pecado da tua vida. E desenvolva a natureza de Cristo em você. Se preocupe em viver os valores do reino. Se preocupe em viver as características de Jesus. É isso que Deus vai exigir de nós. Até que um dia Ele nos chame ao encontro com Ele nos ares. E por fim conclusivo, a obra de glorificar a sua noiva. Anseie por isso, espere por isso, seja consolado com isso. Que o Senhor nos ajude a colocar os nossos olhos no trono da glória de Deus. Que Ele nos constranja a vivermos para a sua glória e em busca dessa glória que Ele nos tem prometido. Vivendo e avançando de glória em glória. Ele é digno. E tenha certeza, é o melhor para a tua alma. É o melhor para a tua vida. Fica de pé na presença do Senhor.